Boa tarde a todos. Hoje nós vamos meditar aqui sobre o livro de 2 Reis, no capítulo 11, onde começa a história ali de Jeroboão. O rei Salomão estava fazendo uma reforma numa área em Israel, e ali com todos trabalhando, ele percebe um jovem forte, trabalhador, e ele coloca ali, esse jovem chamava Jeroboão, acima daqueles que estavam trabalhando ali para liderar aquele trabalho ali. E ele começou ali trabalhando, e um dia que ele estava saindo do trabalho, voltando para a sua casa ali, o profeta Aias vai ao encontro dele e ali profetiza para ele que ele seria rei das 10 tribos de Israel, rasgando as suas vestes e dividindo em 10 pedaços, em 12 pedaços, diz ali que as 10 do norte ficaria com o Jeroboão, que seria rei dessas 10 tribos, e Roboão, que era o filho de Salomão, que foi reprovado pelas ações do seu pai Salomão, que não foi fiel a Deus, como Davi foi seu pai. O reinado de Jeroboão é dividido em duas partes. Jeroboão fica com Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaria com Jeroboão. Porque a promessa que Deus deu a Davi, que dele traria o descendente, teria que ser cumprido. Então ele manteve, por amor a Davi, as duas tribos, Judá e Benjamim, sob o reinado de Roboão, e as 10 tribos seria dada a Jeroboão. Roboão ficaria com as 2 tribos e Jeroboão com as 10 tribos. Ali Salomão, quando soube disso, ele persegue para matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito e lá fica durante um tempo. A palavra do profeta para Jeroboão foi essa: se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. As mesmas bênçãos que ele prometeu ali a Davi, ele estava agora repassando essas promessas para Jeroboão. Por isso, ele foi perseguido por Salomão. Salomão queria matá-lo. Ele vai para o Egito, debaixo desta promessa. Quando Salomão morre, o reino é dividido. Ali, Roboão, que era o filho de Salomão, começa ali a reinar e começa a dobrar os impostos, os trabalhos sobre o povo, daquilo que Salomão já tinha uma carga grande sobre o povo. Ali Roboão, junto ali com as pessoas que orientavam ele ali, que ele procurou os mais jovens, em vez de estar com os anciões para orientar melhor, ele procurou os mais jovens, porque os jovens tinham uma palavra que agradava mais Roboão, que era de apertar mais o povo, cobrar mais impostos. E com isso, o povo do norte de Israel, as 10 tribos, começaram a não aceitar aquilo que Roboão estava fazendo, e eles partem dali buscando a separação. E Jeroboão, quando soube da morte de Salomão, ele volta para a sua terra e ali fica ali em Samaria.
E esse povo, sabendo que Jeroboão voltou, eles vão até Jeroboão e pedem para que Jeroboão seja o rei deles. E ele ali foi consagrado rei das 10 tribos de Israel. Então ali Jeroboão estava debaixo do mandamento de Deus, debaixo das ordens de Deus, debaixo da vontade de Deus, para fazer aquilo que aprova o coração do Senhor fazê-lo, por circunstância da desobediência de Salomão. Salomão não foi fiel ao Senhor até o fim. Primeira coisa que se mostra aqui é que por mais que venhamos a começar uma caminhada com Deus perfeita, fazendo todas as coisas e acompanhado de sinais, milagres e prodígios, se não formos fiéis até o fim, não herdaremos aquilo que Deus tem para nós. Salomão, ele não foi fiel até o fim, por isso o reino dele foi dividido. Então, eu vejo que muitas vezes não vai importar tanto o começo, mas sim o fim. Porque se no fim e até o fim formos fiéis ao Senhor, certamente o Senhor nos abençoará. Mas Jeroboão ali, ele assume aquele povo e começa a trabalhar ali como rei das 10 tribos. Mas Jeroboão começa em seu coração a gostar do poder, gostar de ser rei, gostar de ter súdito aos seus comandos. E por amor a esse poder, ele começa a armar situações para que ele não perca ali a liderança do povo. E ele, sabendo que todo o povo na Páscoa tinha que ir até Jerusalém para adorar a Deus, e ele, com medo desse povo se debandar para o lado de Roboão, ele fabrica em Samarias um bezerro de ouro, e ao norte de Betel também ele coloca um outro bezerro de ouro, para que o povo não precisasse ir a Jerusalém, ficasse ali na terra. E para piorar a situação, Jeroboão cria ali sacerdotes para aquele culto, levitas para aquele culto. Ele cria ali uma cerimônia para aquele culto de adoração àquele bezerro, e isso vai de encontro a tudo aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Tinha uma promessa sobre Jeroboão, tudo aquilo que foi dado a Davi também seria dado a ele, Deus seria com ele. Mas ele, querendo fazer a sua vontade, com medo de perder aquilo que ele recebeu de Deus, ele começa a levar o povo à adoração a ídolos. E Deus ali se ira contra Jeroboão. E aí tem uma história muito curiosa, que Deus levanta um homem, que ele não, a Bíblia não traz o nome desse homem, ele é conhecido como homem de Deus na Bíblia, e fala com ele, vai até ao rei Jeroboão, e fala tudo aquilo que eu te mandar falar. Vai, não aceite nada, nem alimentos, água, nada daquele lugar. Simplesmente entregue aquilo que eu lhe ordenei e não volte pelo mesmo caminho. Essa foi a ordem dada
a esse profeta de Deus. E esse homem vai até Betel para entregar a mensagem de Deus. E ao chegar lá, ele vê toda aquela cerimônia ali, e Jeroboão ali queimando incenso naquele altar. Ele ali entrega, dizendo que ele perderia tudo, tudo seria destruído, o reino do norte não existiria mais, como até hoje não existe, só ficou a tribo de Benjamim e Judá. Ele ali entrega a profecia a Jeroboão. Jeroboão parte para cima do profeta, o profeta ali, conhecido como homem de Deus, e nisso que ele vai agarrá-lo, ou para prendê-lo, ou para enforcá-lo, matá-lo. Ali ele tem a mão mirrada, as duas mãos secas. E ele ali ora, pede que o profeta orasse ao Deus dele. Você vê claramente que Jeroboão, quem deu tudo para ele foi o próprio Deus, e na hora ele pede para que o profeta ore para o Deus dele que restitua as mãos dele de volta. E ali o profeta orou e a mão dele foi restituída. E se cumpriu naquele momento ali a profecia que aquele altar seria quebrado, trincado de cima a baixo, como veracidade daquilo que estava sendo entregado ali a Jeroboão. E aquele profeta, após ali entregar, ele volta como Deus lhe ordenara por um outro caminho, e ele ali caminhando. Nesse meio tempo, tinha um profeta velho, um profeta ancião na cidade, que devia ser um dos profetas ali de Jeroboão. Os filhos dele avisam para ele e conta tudo para ele o que acontecera lá em Betel. E esse profeta pergunta qual o caminho que ele retornou. Os filhos dele anunciam para o pai, e o pai, que era o profeta ali daquele culto religioso, vai atrás do profeta de Deus. Ao encontrá-lo, convida para ir comer em sua casa, e ele ali fala que ele não poderia fazer isso porque ele tinha ordem imperativa de Deus que não se envolvesse com nada naquela terra, não aceitasse nada naquela terra, voltasse para casa. E aquele profeta ali o engana, dizendo assim: olha, eu sou profeta como você, e Deus falou comigo para vir até aqui para te convidar para ir lá em casa. E aquele profeta ali, descumprindo aquilo que Deus ordenara para ele, aceitou aquilo que o profeta velho, ancião, estava ali profetizando para ele. Ele vai até a casa desse profeta. Chegando à casa desse profeta, ele se alimenta, ali estão todos à mesa ali. E aquele profeta ali recebe de Deus as ordens que Deus tinha dado para aquele profeta, anunciando que ele não voltaria para a casa dele, que ele morreria no caminho, não seria enterrado junto com os seus. E ele se levanta naquela hora e vai ao caminho dele. No meio do caminho ele encontra com o leão o mata, mas não devora, fica ali deitado ao lado do corpo. Os filhos dele souberam o que houve com aquele profeta, e esse profeta vai até o homem de Deus, recolhe o seu corpo, enterra em Betel e deixa a ordem com os seus filhos para que, quando ele morresse, também ele fosse enterrado junto com aquele profeta. Essa história é clara, irmãos, que Deus não abre mão para que ninguém desobedeça à vontade de Deus. Não há jeitinho, não há uma maneira, não há
nada que possa, se Deus ordenou, tem que ser cumprido à risca, tudo aquilo que Deus falou. E Deus tem falado ao seu povo: santifique-se, se purifiquem, não sejam deste mundo, porque nós somos peregrinos, estamos preparados para a grande volta do Senhor, que vai nos recolher para estar com Ele na Nova Jerusalém. O Senhor deixa claro aqui que esse homem, ele cumpriu a vontade de Deus, foi lá e entregou a profecia ao rei Jeroboão. Na volta, ele aceita uma palavra de terceiro. Se era o próprio Deus que ordenara fazer aquilo. Nós vivemos dia de hoje coisas tão sérias. Pessoas ouvindo falsos profetas pregando a palavra de Deus, oferecendo as coisas desse mundo, oferecendo uma felicidade, oferecendo cura, oferecendo transformação, oferecendo todas as coisas. E deixamos de cumprir aquilo que Deus tem nos ordenado. Que devemos andar numa vida de santificação, meditando em sua palavra, orando sem cessar, porque o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, vivendo uma vida de consagração, uma vida de adoração a Deus, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, vivendo uma vida íntegra, reta, pura, santa diante de Deus, aguardando a volta do Senhor. E temos deixado isso de lado para viver um evangelho fraco, um evangelho sem substâncias, sem vitaminas, um evangelho seco, puro, que agrada mais aos corações dos homens do que a Deus, que eleva o ego do ser humano voltado para si mesmo, buscando ser feliz, ser próspero, ter um bom casamento, uma boa vida, um bom carro, viagens, tendo tudo que esse mundo possa dar, mas não cumprindo aquilo que Deus nos ordenou. Esse profeta obedeceu ao Senhor, mas foi ouvir um homem que se dizia de Deus. Assim como Jeroboão também, que recebeu as promessas do que Deus faria com ele. E ele resolveu ouvir a si mesmo, com temor de perder o poder que foi dado por Deus, e o mesmo Deus o tirou. Essa palavra nos deixa, aqui, 2 Reis, no capítulo 11 e 12 ali, até o 13, histórias totalmente de obediência direta. Quando Jesus voltar, não vai haver negociação. Aquilo que ele ordenou, ele vai cobrar. Aquilo que ele deixou para que possamos caminhar na sua palavra, na sua vontade, nas suas ordens, nas suas leis, será nos cobrado porque não obedecemos. E sabemos claramente que o pecado entrou na humanidade justamente pela desobediência, uma ordem clara que o Senhor deixou ali a Adão e a Eva, que eles não comessem daquela árvore. Eles desobedeceram a Deus e pela desobediência entrou o pecado no mundo. Por isso Deus não aceita de maneira alguma, a não ser obediência ao Senhor.
Abraão, quando recebeu o chamado do Senhor, sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu te mandarei. Ele ali não titubeou, ele não perguntou. Simplesmente ele obedeceu e foi. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos colocado numa situação em que não temos outra situação, a não ser obedecer ao Senhor. Deixo essa palavra hoje para que possamos guardar nos nossos corações que sem obediência não há como agradar o Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus o guarde, em nome de Jesus. Amém.